Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te falar qual a importância de não se ter bens no seu nome, pessoa física. Quem tem principalmente imóvel não pode ter nome. E eu vou falar por quê. É um prejuízo gigantesco, problema para a família. Não deixe seus bens em seu nome. Você é empresário, profissional liberal, não deixe seus bens em seu nome. E eu vou falar por quê. Vamos lá? Bom, inicialmente, eu quero contar duas historinhas rápidas. Uma história de um conhecido meu que a família tinha 3 filhos, casal com 3 filhos, e essa família possuía 3 fazendas. Essas fazendas, eles serviam para engordar bois e depois de gordo vendiam para os frigoríficos da região. E assim sucessivamente, isso se deu por longos anos. Até que um dia, um dos patriarcas veio a falecer, prejudicando já toda essa operação, né, que conhecia do sistema, todo aquele processo aí de compra e venda, então veio prejudicar. E passados 6 meses, o patriarca e a matriarca então estavam mortos. Bom, a partir daí começou um grande problema, porque o filho que acompanhava mais essas transações, ele não tinha o apoio dos outros 2 irmãos. Isso começou a gerar aquele desentendimento, o que é comum em inventário, né? Começa a brigar por questões de bens, isso é bastante comum, por isso a gente faz tudo para que não seja levado ao inventário. Então, não ter bens de nome, quando a gente fala no início, foi para não ter nenhum bem para ser inventariado. E nós vamos falar por que logo a mais. Bom, então começou a ter essa briga entre os irmãos, e durante o processo de inventário apareceram algumas contas de impostos que não foram pagos, tá? O georreferenciamento dessas fazendas que não tinha sido iniciado, e então também para poder ser feito uma venda, necessariamente precisa estar regularizado, e problemas que aparecem no inventário, né? Junto a isso, um dos irmãos apresentou alguns credores que também queriam receber, já garantir parte do patrimônio para garantir dívidas com um dos filhos, o que foi aceito no primeiro momento para os demais. Entretanto, depois isso começou a gerar um problema ainda maior, e esse processo, por conta dessas pendências que foram surgindo e a família não tendo dinheiro para poder estar pagando, regularizando esses imóveis, pagando esses impostos, foi necessário então começar a venda desses imóveis. Dessas fazendas. Tinha outros bens também, como veículos, casas, mas foram começar a vender isso daí para poder estar pagando as custas do inventário, as custas do advogado e esses impostos. Bom, de sorte que isso se passaram aí. Creio que ainda está aberto, porque não se concluiu, tendo em vista que, embora tenha sido autorizado a venda desses imóveis, elas não se concluíram, não se efetivaram por conta da não regularização, e os compradores, eles acabaram não podendo transferir esse bem para o nome próprio. E então, até onde eu sei, não tinha acabado esse processo aí. De sorte que os filhos, que estavam habituados até a sobreviver com os ganhos dessas transações, acabaram praticamente de perder todo o seu poder aquisitivo, o seu padrão de vida de ambos, dos 3, foram lá embaixo. E eu diria que houve uma perda significativa de bem mais de 50% do patrimônio. Então, a gente estipula um orçamento aí, de 3 fazendas, com uma grande quantidade de boi. Isso aí hoje, com certeza, não teria o valor de uma fazenda. Então, o estimativo de 30% a 40%. Então, leva-se décadas para juntar patrimônio, e isso aconteceu bem próximo. Acompanhei parte do processo, né? Sou advogado e acompanhei parte do processo. Uma segunda história foi de um comerciante aqui da região, na cidade próxima, que também ao longo de 30 anos conseguiu
abriu um comércio, abriu o segundo comércio, até então estava com cerca de 20 e poucos empregados, né, funcionários, e que sofreu, alguns anos atrás, uma fiscalização de fiscais aí do estado, veio a sofrer algumas atuações. Essas atuações, elas foram aumentando ao longo do tempo, foram sucessivas, né? Porque o pessoal chega e pega os últimos 5 anos, pega de 4 anos atrás, depois de 3 anos, de 2 anos, para que consiga o empresário apagar essas contas aí e regularizar. Mas como é que chega nessas contas? Eles chegam nessas atuações muito fácil, na verdade, os fiscais. No caso da Receita Estadual, simplesmente porque eles têm as informações das notas fiscais emitidas, né, de compra de mercadorias, né, que a compra do comércio, e depois não tem a nota de saída. Então, se comprou e não tem saída, é porque está no depósito. Se não está no depósito, é porque houve a venda sem a nota fiscal. Bom, e daí, com essas documentações em mão, com essas informações, é muito fácil um fiscal fazer. Mas poderia ser uma atuação ambiental. Hoje é muito fácil sofrer uma infração ambiental. Muito fácil em qualquer empresa, em qualquer ramo. Muito fácil. E poderia ser uma ação trabalhista, poderia ter acontecido um acidente do funcionário, um acidente com um veículo, ou um acidente mesmo próximo, dentro da empresa, e hoje ações até milionárias. Poderia ser uma conta de fornecedores que não conseguiu adimplir, pagar por conta da pandemia, por exemplo. Então, inúmeras são situações em que o empresário pode estar sujeito. Então, o empresário exerce atividade de risco. Esse risco é seu patrimônio que vai ser garantido. E o problema é que nem sempre somente o patrimônio da empresa que vai garantir, mas é o patrimônio também pessoal seu que vai garantir essa dívida. Daí o grande problema. E é onde que nós sempre tentamos comunicar, informar essa possibilidade de se fazer uma organização, uma administração que não seja possível a pessoa sofrer a consequência. Bom, desse mercado, para encerrar, hoje um dos herdeiros tenta administrar, só que se vê com as contas bancárias bloqueadas, foi necessário vender alguns bens. Lembra que esses bens, quando são vendidos, eles são vendidos de forma rápida, precisa fazer dinheiro. Normalmente tem um deságio, tem uma perda aí de 20% até 50% do valor. Então eu tenho lá um imóvel de 100 mil reais, eu vou vender por 80 mil. Qualquer investidor que tem dinheiro vivo e que vai fazer isso, ele tem que comprar barato porque ele vai vender depois. Então no mínimo 20% aí já tem uma perda de patrimônio, né? Aí só que eu vendo esse patrimônio, além de eu ter essa perca, eu também vou pagar o imposto, vou ter que pagar 15% de ganho de capital e outras consequências mais, do ITBI, TSMD, alguma outra coisa a mais pode surgir nesse meio do caminho. Bom, baseado nas histórias, e que qualquer pessoa que passou por inventário sabe como é que é isso, então eu falo assim, não seria interessante um sistema que pudesse evitar que tivesse o inventário? Esse é o primeiro problema, o inventário, tá? Quem já passou por inventário sabe como ele é caríssimo, demorado e que diminui drasticamente o patrimônio da família, reduzindo-se o padrão de vida dos seus familiares. Então, como já disse anteriormente, chegando a comprometer de 15% até 50% do patrimônio. Aí eu falo, não seria interessante um sistema que pudesse evitar que os credores tentassem tirar bens depois da sua morte? Seria interessante ainda um sistema que deixasse definido quem poderia administrar seus bens ou seu negócio na sua falta. É muito bom, né? Que seria interessante um sistema que fosse mais barato que o inventário, ou que não precisasse pagar pelo menos de uma só vez. Já que o inventário tem que ser pago à vista e para ter seus bens liberados. E o problema disso é que os herdeiros raramente têm 20%, tá, do valor do patrimônio deixado para pagar essa dívida. Isso é meio difícil, né? Eles são obrigados, então, como já disse antes, a vender bens para poder concluir esse inventário.
Bom, já vou informar que aqui no Brasil ainda é 8% o imposto da morte, tá? Mas esse percentual é muito caro. Aí, além desse imposto da morte, ele vai de 4% a 8%, tá? A maioria dos estados hoje está 8%, o estado de São Paulo ainda está 4%, mas já tem projeto para aumentar para 8% no estado de São Paulo. Mas, além de pagar esse CMD, Imposto da Morte, ele também pode pagar um percentual de 7% a 11% para o advogado, que são os custos do processo, tá? Os honorários que tem, né? Esses percentuais é sobre o valor atualizado do bem que o falecido deixou e que normalmente tem que ser pago à vista. O imposto tem que ser pago à vista. Aí, se você não tiver dinheiro, vende bem. Aí tem o ganho de capital, 15%. Quando você vende bem, você tem um ganho de capital, 15%. Se você vender imóvel, na maioria das vezes, a perda é de pelo menos 20%. Né? Além dos 7% do advogado, você paga 1% também de custo de processo. Bom, somando tudo isso aí, eu já tenho 43% de perda do patrimônio. Tá? É só fazer as contas, depois volta o vídeo devagar. Eu já tenho 43%. Tem as custas depois de cartório, de registro de imóveis, tá? Cartório. E você acaba perdendo, ao final das contas, quase metade do seu patrimônio. Você não, né? Seus familiares. Vamos pôr que você que é o matriarca faleceu, isso vai acontecer. Por isso tudo, pelo preço, pela confusão que vai criar, não justifica ter o patrimônio em nome próprio. Mas dá para fazer o planejamento patrimonial familiar? Isso nada acontece. Você pode ter economia de até 90% em comparação aos custos de inventário e sem a dor de cabeça que dá. E ainda você pode parcelar os custos. Tá? Qualquer coisa você acessa nosso canal e saiba mais. Bom, voltando ainda. Seria interessante então um sistema que, caso alguma coisa desse errado na empresa, como execução fiscal, já disse, trabalhista, ambiental, ou bancária, ou então até mesmo uma pandemia, né, que obrigasse a empresa a ficar fechada e então você não pudesse cumprir essas obrigações. E esse sistema garantisse que seus bens não fossem penhorados e vendidos para pagar essa dívida. Seria interessante ter isso? E se esse sistema fosse com um preço bem mais vantajoso que outras formas comuns aí, de testamento, doação em vida. Bom, esse sistema existe e é usado há muito tempo por donos de grandes fortunas e comum em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, o imposto da morte lá é de 40%. Então lá ninguém tem imóvel no nome próprio. Pô, você tem um imóvel de 1 milhão, você paga 400 mil reais de imposto para o governo, a ver que é significativamente gigantesca, né? Detalhe, o sistema que eu estou dizendo aqui, tudo funciona na mais perfeita legalidade. Bom, gente, e como é que isso funciona? O sistema é muito simples, tá? É criado uma ou mais personalidades jurídicas, tá? A gente chama de célula, onde os bens são levados para dentro e guardados, tá? A gente chama isso aí de cofre. Leva para dentro de uma empresa. Não é empresa, porque não tem compra, não tem venda, não tem empregado, não presta serviço. Mas é um CNPJ, tá? Então a gente chama de célula. Então você leva para lá e fica uma chave. Dentro dessa PJ, né, dessa célula, cofre, nós utilizamos as normas de direito societário, né, comuns na sociedade anônima. Os bens são transformados em cotas e após isso, elas são divididos e doados para os filhos. Bom, só que essa doação é feita no papel, porque na prática você tem um total domínio dos bens, podendo praticar qualquer ato, como vender, doar, emprestar, dar em garantia, tá? Qualquer coisa. Lembra que é comum antigamente os empresários se utilizarem de laranjas? Aí eles colocam bens, colocando bens, o mesmo, em nome de familiares, né? Para proteger seus bens. Bom, a gente não precisa de laranja, não precisa pôr nome de familiares. É só fazer essa empresa cofre, né? Sem correr o risco que você
se caso você faleça, ou a pessoa não concordasse depois de te devolver esses bens, você criar aquele grande problema. Então, não tem esse risco. Bom, voltando para o sistema, as cotas pertencem aos filhos, tá? Eu crio uma empresa, eu dou transformo em cotas, eu dou essas cotas aos filhos, tá? E essas cotas pertencem aos filhos. Só que tem umas ferramentas de direito societário que garante total gestão desses bens e ainda com várias vantagens. Bom, primeiro que é criar um sistema de gatilho, que caso você faleça, aí realmente o controle das cotas passa para os filhos. Se um dos herdeiros vier a falecer antes do patriarca, doador, esses bens voltam para as mãos do patriarca. Então, morreu um filho seu, né? Esses bens voltam para você. E ele não fica com terceiros, tá? Quem que é terceiro? A nora e o genro. Casou com seu filho, com sua filha. Tá? Esses bens não vão para eles, tá? Isso é muito comum ver problema nesse sentido aqui. E se o herdeiro, tá? O seu filho lá ficou endividado, suas cotas não poderão garantir essas dívidas. Pô, isso aqui é fora de série, cara. Não tem, não pode ser dado em garantia. Se você ficar endividado, então agora o patriarca, as cotas não são suas, então você também não paga as dívidas. Então vamos aqui recordar. As cotas são do filho, mas eu tenho total domínio dela. Eu posso vender, doar, emprestar. E o filho, por sua vez, embora tenha no nome dele, não pode fazer nada. Tá? Imagina que eu pego um carro e dei para um filho. O carro documenta meu nome. Ele pode usar o carro e fazer tudo. Só que na hora que eu vender, ele vai depender de mim. Esse carro vai ter que eu assinar, então eu não vendo sem eu assinar isso. É mais ou menos por aí a coisa. Tá? Deu para o filho, mas eu que assino, eu que vendo. Então, mesmo estando com o filho, então, o que é feito aqui no caso é que é o contrário do carro. Né? No papel está no meu nome, na prática está lá. O que a gente faz aqui é o contrário. No papel está no nome do filho, mas na prática quem uso sou eu. Ao inverso do veículo. Bom, espero que tenha entendido. Bom, então de uma forma ou de outra, se for dívida minha não pago, não é minha, se for do filho não pode, porque não tem o domínio disso. Bom, é possível estabelecer critérios para definir a sua falta, quem fica com patrimônio, tá? Por exemplo, você tem 2, 3 casas, você tem lá 2, 3 filhos. Você pode definir quem fica com o quê? Já reúne antes, conversa, decide. Então, na sua falta da sua genitora, ou do seu genitor, não tem aquela dúvida, aquela briga os filhos. Já acertado tudo antes. Então, uma casa fica com um dos filhos, a outra casa vão vender, repartir nos dois. Então, dá para se fazer isso aí. Agora, imagina uma empresa, quem vai administrar, você pode organizar isso aí. E se acontece um divórcio entre o casal, como é que fica essa divisão de bens? Então, você já pode estabelecer que, imagina que você tem os bens numa célula cofre, tudo. Eu acabo separando da mãe dos meus filhos, né? Então não precisa, eu posso passar as cotas, não precisa se desfazer disso. Eu passo as cotas, o comando e usufruto daquilo que produzia aquelas cotas e fica tudo em casa. Ou então pode até se separar se quiser. Mas não existe aquela questão de fazer a divisão em juiz, não precisa nada disso. É uma alteração no contrato social, tá? Então é muito simples fazer divisão de bens ou deixar para os filhos, tá? Bom, e quando que tem que fazer isso aí? Bom, gente, nós podemos morrer a qualquer momento, né? Daqui 10 minutos, daqui 10 anos, né? O fato é que nós vamos morrer, porque não somos eternos. Tendo em vista que a perda patrimonial é muito grande e é à vista, compensa fazer de modo organizado e parcelado, não deixando essa bomba nas mãos dos filhos. Se já é caro hoje, já que foi dito anteriormente, pode chegar até 43%. Isso pode aumentar ainda mais, pois já tem uma proposta do Senado para aumentar essa cota que é de 4% a 8%, para aumentar para 16%. Pense bem sobre o assunto e deixo a máxima aqui. Pessoas não podem ter bens em seu nome, porque não somos eternos.
Então, faça um procedimento, e o procedimento muito mais vantajoso por N razões, além de preço, além daquela flexibilidade de você organizar, é o chamado holding patrimonial familiar, tá? Esse é o nome que a gente dá, mas na verdade é uma organização que se faz e se prevê tudo que pode acontecer. Mas volto a dizer para os empresários, diante da situação que hoje o país está, várias empresas entrando em recuperação judicial, tudo. Antes que isso ocorra, faça um sistema de proteção que todos esses bens eles podem ser guardados nesse cofre e pode ser afastado de qualquer execução que venha acontecer. Então, garante o seu patrimônio, a sua herança deixada para a sua família. Então pense bem nisso. Hoje minha preocupação, o recado que eu dou é para as pessoas que possuem, principalmente os empresários, principalmente produtor rural, que exerçam atividade de risco, não deixem o seu patrimônio ali exposto para possível ser penhora. Faça um planejamento, proteja seus bens. Tá? Procure um profissional habilitado para poder fazer esse planejamento para você. Muito obrigado, estou à disposição aí. Qualquer coisa, deixe meu contato abaixo do vídeo. Muito obrigado.